Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Met Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A MET oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, @Cristiano Miami Homes, para mais informações. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante, mais uma vez, em mais um episódio do podcast Além da Curva, onde a gente vai aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre essa interação entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário. A gente está aqui com o André Mazzetti, lá da XP que virou, né, esse grande titã aí do mercado financeiro nacional e que certamente tem algo para nos falar sobre a atuação que eles estão tendo no setor imobiliário. André, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Prazer aqui estar sempre com vocês aqui, turma da Adit. Turma boa para fazer negócio, boa para conectar aí bolso com incorporadores do Brasil todo. Então, acho que vai ser um papo super interessante. Começando aqui, Felipe, até me apresentando, acho que tem muitos aí que não me conhecem. Conhece, obviamente, acho que a placa da XP, mas não conhece aqui o André Mazzetti. Então, só me apresentando rapidamente, eu sou sócio aqui do Grupo XP há mais de 8 anos, né? Sou o gestor responsável pelos fundos de papel, né? O que é fundo de papel, para quem não está familiarizado? São aqueles fundos imobiliários com foco em crédito, né? Com foco em CRI, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários. Antes da XP, eu passei por outras gestoras, passei pela RB Capital, também fundos imobiliários. Passei também pela turma do Family Office da turma da Ambev, né? Trabalhei com Jorge, Beto e Marcel Teles. Então, basicamente, eu atuo nessa gestão de fundos imobiliários desde 2012, né? São mais de 12 anos aí nesse mercado de fundos listados, né? Fundos imobiliários. E acho que, de uma certa forma, acompanhei, né, e contribuí bastante para o desenvolvimento dessa indústria de fundos imobiliários, que hoje aí atinge o patamar de quase 250 bilhões, né? Se a gente pegar tudo que tem de fundo imobiliário aí no mercado. André, você viu muita coisa evoluir, né? De lá para cá em fundos imobiliários. E eu queria saber de você duas coisas. Quais foram os grandes eventos marcantes assim para a indústria se tornar do tamanho que se tornou, né? E quais são os empecilhos, ou o que é que precisa ser melhorado na indústria de fundos imobiliários para crescer mais ainda? Não, legal, uma ótima pergunta, Felipe. Vamos lá, acho que essa indústria tiveram alguns booms, né, que fez com que chegasse nesse volume todo, e eu acredito realmente que ainda tem muito para crescer, né? Eu acho que quando a gente olha hoje o mercado de fundos imobiliários, a gente atingiu um patamar bastante interessante, não só em tamanho de fundos, mas também como
qualidade profissional, né, dos gestores que atuam nesses fundos imobiliários, e os times ali, né, tem uma competência muito grande. E eu acredito que o segundo boom de fundo imobiliário, que foi aquele que aconteceu ali entre 2016 e 2020, foi a curva de juros, né? No final do dia, quando a gente analisa a curva de juros, muito parecido com ações, né? Quanto mais baixos juros, melhor, né, o desempenho de ações. A mesma coisa acontece com fundos imobiliários, porque são fundos que, embora tenham na sua carteira ativos imobiliários, seja crédito ou seja o tijolo, basicamente eles têm as cotas negociadas como se fosse uma ação. Então, no mercado financeiro ali, no mercado de balcão, né, enfim, assim, da mesma forma que você compra uma ação, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então, naturalmente, quanto mais baixos juros, mais fomenta-se essa indústria. Então, na minha visão, o que fez com que esse mercado chegasse aí nesse tamanho todo foi, de fato, esse ciclo de juros, né? Agora, felizmente, estamos num ciclo também favorável de juros, né, de afrouxamento aqui, na verdade, de redução de taxa de juros. Isso é muito bom ali para o empresário, para o incorporador, para a economia real como um todo. Então, eu acredito que a gente comece aqui mais um ciclo interessante para essa indústria. Cara, você está falando desse tamanho, né, do mercado de FIIs. Eu queria lembrar para a turma que está nos ouvindo, né, que no mercado imobiliário, que a gente, antigamente, em 2004, eu já construía, né, e eu não tinha fundo de mercado financeiro, né, assim, não tinha empréstimo, não tinha nada disso, né. E houve uma evolução brutal, né, do SFI, SFH, tudo isso de lá para cá. E já foi maravilhoso, né? Mas pegou muito ali o nicho de corporação residencial, né, que tem esse funding garantido aí para o plano de mercado financeiro. Só que não sei se as pessoas estão entendendo a dimensão do que está acontecendo agora com loteamentos mesmo, em corporação residencial e todas as classes de ativo, né, que obtiveram de 2016, especialmente 2018 para cá, um volume de recursos expressivos através dos FIIs. Eu queria saber de você o seguinte: você não tem bola de cristal, mas você conversa com seus companheiros de mercado de capitais. Macroeconomia é um bicho tinhoso, né? Até 3 meses atrás eu estava apostando com meus amigos, eu fervorosamente, de que a gente podia até chegar a 8% de taxa de juros, né? Agora, então assim, mas isso tudo vai mudando. A minha dúvida é a seguinte: o que me parece, especialmente no setor que você atua aí dentro, que é fundos de papel é para a gente comprar dívida de loteamentos, residencial e todas as classes de ativo. Que vai aumentar, mesmo que os juros hoje não esteja tão baixo quanto já teve, que isso vai aumentar. Você tem noção? Primeiro, fala para a turma quanto tem hoje de recursos sob gestão de FII hoje no Brasil, e se você tiver o número para papel, que é o que nos interessa para o nosso público, e vocês têm projeções mínimas e massas de onde isso pode chegar daqui a 4 anos? Vamos lá, uma boa provocação aqui, Felipe. De novo, é muito difícil, né, prever para onde esse volume todo vai de fundo imobiliário para os próximos 4 anos. Isso depende demais de diversos fatores aqui políticos, internos, né, domésticos aqui Brasil e também externos. A gente tem visto, né, a gente estava numa perspectiva aqui de que a Selic terminal seria ali 8, com 9%, mais para o 8%. Hoje a foto já não é tanto essa, né? A gente até viu recentemente, aí, inclusive ontem saiu a ata do cupom. Hoje, inclusive, saiu no Valor Econômico, nos jornais ali, existe ali um comitê dividido ali no Banco Central, no cupom. Então, a situação está um pouco complicada de novo, porque a gente tem aqui um fiscal que não está muito certo no Brasil, e adicionalmente a gente estava vendo ali uma redução, uma expectativa de início de corte de juros lá fora, que agora talvez não aconteça tão já. Então, tudo isso, né, a gente viu o termômetro dessa panela de pressão, é o que a gente viu um corte menor de Selic na última reunião do Copom, né, de 25 bips e não 50, como vinha sendo ali os cortes, né, o passo ali de redução de juros. Então, tudo isso acaba meio que melando qualquer tipo de projeção que você possa fazer para os próximos 12, 36 ou quantos meses forem para frente. O fato é que
a gente, com juros ali abaixo de 10%, começa a já ser algo interessante aqui para o nosso mercado. É um número, enfim, entre aspas, mágico aqui, mas é uma forma da gente ver um crescimento maior nessa indústria de fundos imobiliários. Hoje, com essa Selic ali no 10,5%, a gente não está vendo um crescimento tão grande ainda dos fundos imobiliários, né? A gente está vendo um fundo outro captando, né? Mas longe daquele que a gente chama aqui no mercado financeiro de bull market, né? Aquele mercado extremamente aquecido. O volume de fundos de papel, né? Estamos falando que o total de fundos imobiliários ali é algo em torno de 240 bilhões, né? Que é o valor de mercado de todos os fundos imobiliários. Eu não tenho aqui precisamente quanto que é o de papel, mas chutaria que seria algo na casa ali de uns 110 com 120 bilhões, então tem bastante coisa, tá? E, de novo, é um capital que constantemente ali está crescendo. Claro que vai ditar o ritmo de um crescimento mais forte ou mais fraco é um pouco do que eu falei, né? É essa panela de pressão do mercado doméstico e internacional. O que é interessante no FII é que ele não só cresce, mas ele se renova, né? As operações, elas terminam, né? E tem que ser alocadas de novo. Não há devolução do capital para os investidores, né? E aí, sim, por falar em investidores, cara, assim, eu sou muito fascinado com o que se tornou o fundo imobiliário no Brasil, na relação dele com os investidores, pessoa física, que são os majoritários, né? Os FIIs, de certa maneira, foram baseados no REITs lá dos Estados Unidos, tá? Mas é um bicho diferente, né? E aqui no Brasil, quando você olha assim, a comparação da participação dos investidores pessoa física no diálogo, na interação com os gestores do FII versus o que acontece com gestores de ações ou de outros fundos, é muito diferente, né? Explica para a gente como é isso, de ter que lidar com tantos milhares de investidores e de uma maneira, tendo que dar satisfações em mídias sociais, tendo que se comunicar de uma maneira que talvez o mercado de capitais antes não tivesse essa necessidade dessa expertise. Esse é um ponto muito legal, Felipe, porque antes de entrar na resposta aqui da tua pergunta, até trazendo um dado super interessante, que eu acho que poucas pessoas sabem, tem um fundo aqui nosso, de gestão nossa aqui da XP Asset, né, que é a gestora aqui do Grupo XP, que tem quase 1,1 milhão de cotistas. O que significa esse 1,1 milhões? Eu vou trazer outros dados aqui só para ajudar na referência. Quando a gente compara todos os fundos imobiliários do mercado e coloca nesse mesmo ranking todas as empresas listadas no mercado, então estou falando de empresas como Petrobras, estamos falando de empresas, né, Itaúsa, Banco do Brasil, Magazine Luiza, enfim, diversas, né, empresas aí, ações, né, que todo mundo conhece. Se a gente colocar isso num ranking, o Maxi Renda, que é um ticker, o ticker ali na bolsa é MXRF11, esse veículo tem mais investidores do que todos os outros investidores. Então, quando você vai, né, entre aspas, ali brincar, vai mexer ali, ali para comprar uma ação, uma cota de um fundo imobiliário que é o mesmo ambiente, né, é na bolsa, pô, esse fundo, o Maxi Renda, tem mais investidores do que todos esses veículos. Então, isso é um dado que eu queria trazer que é super interessante. Então, agora respondendo a pergunta, o nosso mercado aqui de fundos imobiliários é o mercado mais transparente do meio de fundos e de empresas, tá? Porque esse negócio, né, conforme essa indústria foi evoluindo ao longo dos últimos anos, a gente foi trazendo ali, quando falou, a gente, não só aqui a gente da XP Asset, mas outras gestoras, né, por meio da Ambima, que a gente tem no nosso grupo de trabalho, nosso GT ali de profissionais que participam para tentar melhorar essa indústria, a transparência para o investidor, etc. A gente foi trazendo ali obrigações para os gestores que, por exemplo, quando o investidor hoje olha uma carteira de um fundo imobiliário e olha o relatório gerencial de diversas gestoras, não só da nossa gestora, tem um nível de transparência que não existe igual. Então, quando você pega um fundo imobiliário, por exemplo, e vai pesquisar a carteira, você consegue ver no detalhe todos os ativos, se é um CRI, por exemplo, do devedor de uma empresa que ela está no Nordeste, está no Norte, enfim, está no Sul, uma empresa que talvez não seja muito conhecida ali para um investidor. Pô, no fundo imobiliário a gente traz toda essa transparência, então apresenta a empresa, apresenta o papel, né, o CRI, traz todos os detalhes daquele CRI,
quando que é um vencimento, qual que é a duration daquele papel, qual que é a taxa de retorno daquele papel. Então, você traz de uma forma muito transparente. Fazendo uma comparação, quando a gente pega um fundo multimercado, um fundo de crédito, ou seja, aqueles fundos de renda fixa que tem diversas debêntures, o investidor não consegue pegar essa informação nesse mesmo nível de detalhe que um fundo imobiliário traz. Então, tudo isso foi, acho que, uma evolução dessa indústria de fundos imobiliários, o que é muito bom, é ótimo para uma pessoa física que não tem conhecimento nenhum de mercado financeiro, entrar num relatório gerencial e entender no detalhe o que tem lá qual o tipo de risco que está ali por trás daquele fundo, isso é excepcional. Então, esse é um ponto muito importante. E outra coisa que a gente acabou criando aqui, aí sim, falando um pouco mais da nossa gestora, da XP Asset, a gente criou uma rotina aqui muito parecida com empresas listadas, né? Ou seja, tem aqueles calls trimestrais com o investidor, inclusive, por coincidência, nessa semana a gente teve o call dos nossos fundos, está lá divulgado no YouTube, no canal da XP Asset, etc. Então, explicando de mercado, até recomendo para quem puder dar uma entrada lá e acessar esses calls. E a gente explica muito no detalhe de como é que está a indústria, como é que está a indústria de crédito, como é que estão os ativos que a gente tem ali na carteira dos fundos. Então, a gente dá uma baita de uma explicação, é 1 hora de conversa, e a gente, no final, abre um espaço de perguntas e respostas, ou seja, uma oportunidade do investidor interagir com o gestor e fazer sua pergunta ali online e ter uma resposta ali de bate-pronto. Então, acho que essa interação ela é muito bacana e é muito benéfica para a indústria, para os investidores. No nosso setor, condomínios residenciais, verticais, horizontais, bairros planejados, na aprovação de projetos, planos diretores, a gente lida com um público, primeiro o interno, que são os clientes e condôminos, tá? Esses clientes, eles geralmente formam grupos de WhatsApp e se comunicam, e como a gente sabe, é um mundo muito duro e agressivo. As pessoas falam coisas ali nas mídias sociais que não falariam cara a cara, tá? E a empresa, muitas vezes, é uma loucura que você recebe de ataque, de desinformação, né? De uma série de coisas, né? E quando eu fico vendo aqueles blogs, né? Dos sites né, que existem aí, de fundos, etc., quando eu olho aquilo, eu vejo um mesmo perfil, né? Pessoas falando coisas que não tem nada a ver, influenciando outras. Quem é sensato não fala nada, que tem medo de ser agredido. Eu queria saber de vocês o seguinte: nessa caminhada de vocês de fundos, quais foram as lições que vocês aprenderam? O que é que vocês faziam ou não faziam antigamente na relação com seus investidores, que agora vocês fazem? Qual é o erro que vocês não cometem mais nessa interação, nessa educação? Quando é que você tem que responder? Quando é que você tem que ficar calado? Quais são os canais que melhor se provaram, né, que se provaram melhor, né, para lidar com esse tipo de público específico, que é menos qualificado que de investidores profissionais qualificados? Olha, esse foi um desafio, até porque o crescimento da indústria de fundo imobiliário, em termos de número de investidores, foi também um crescimento exponencial, assim, foi um negócio rápido, impressionante. Né? E rápido, Eu lembro que em 2016, quando entrei aqui na XP há 8 anos atrás, esse número era próximo de 20 a 30 mil cotistas, tá? que investiam ali em fundos imobiliários. Hoje esse número superou 2,5 milhões, tá? Se não me engano, 2,6 milhões. Então foi um crescimento gigantesco. Claro que o que impulsionou isso foi, de novo, o que eu falei, né, da curva de juros. Conforme vai caindo, acontece uma migração de investidores que saem ali da renda fixa e começam a tomar um pouco mais de risco em fundos como fundos imobiliários e ações, etc. Então, como é que a gente aprendeu a lidar com esse público, né? Primeiro, e até principalmente pelo fato da gente ter o fundo que tem a maior quantidade de cotistas, né, que é o Maxi Renda, como eu falei, 1,1 milhão desses 2,6 que existe aí na base de investidores total de fundos imobiliários. Foram os canais de RI, a gente investiu muito em time e tempo para poder disponibilizar um canal de RI para ter uma interlocução com esse público. Outra coisa que a gente aderiu, dado que o grande público, como eu falei, são pessoas físicas, dado o benefício fiscal, né? Para quem não sabe, fundo imobiliário é isento para pessoa física, por isso tem essa quantidade gigantesca de pessoas físicas, desse varejo. Então, a gente investiu em relatórios também. Então,
convido até vocês a pesquisar, entrarem no nosso site e comparar, por exemplo, pegar uma lâmina, né, que é o nosso relatório gerencial, lá em 2015, 2016 e olhar o relatório atual. Tem muito mais página, tem muito mais informação. Então, o que a gente fez foi munir o investidor de mais informações, ou seja, para ter mais transparência, e também fazer esses calls trimestrais, que é a oportunidade do cara, enfim, tirar a dúvida dele com o gestor online, né? Então, o cara está lá escutando, manda a pergunta na hora, e aí o gestor já responde. Então, o que a gente fez foi realmente investir nessa gestão de relacionamento com o investidor, né, de RI. Bacana, a gente tem falado até agora sobre a primeira etapa do processo, né? Captação de recursos para vocês, gestores, tá? Vamos falar um pouco agora da segunda, que é que interessa para a turma aqui. Qual é a atuação que vocês estão tendo hoje no mercado imobiliário? Porque a XP é uma gigante de todos hoje os setores do setor do mercado financeiro. Mas no setor de mercado de capitais para mercado imobiliários, especialmente funding para empreendimentos imobiliários, o que é que você tem aí embaixo de você, do seu guarda-chuva? Não, legal. Então, até entrando aqui na apresentação da XP Asset, né, que é a gestora do Grupo XP. Então, são 16 anos de história, né, são mais de 150 bilhões de ativos sob gestão. Então, a gente tem algo em torno aí de 5 milhões de cotistas, falando da XP Asset como um todo, tá? São mais de 140 profissionais que trabalham ali na gestora, isso nas diversas estratégias, né? Fundo de ações, multimercado, renda fixa, infraestrutura, private equity, enfim, são 13 estratégias de gestão, imobiliário, agronegócio, etc. E aí, entrando um pouco mais na apresentação da XP Asset no braço imobiliário, estamos falando de mais de 26 pessoas, né? São aproximadamente 16 bilhões que a gente tem em fundos imobiliários, e desses 16 bilhões a gente tem 9 fundos de tijolo, né, com 10 bilhões, e a gente tem ali 6 fundos de crédito, com aproximadamente ali 8 bi, tá? Com 8 não, 7 bilhões. Então, grosso modo, ali estamos com 17 bilhões, tá? Esse número até mudou um pouco recente, não sei se todos viram, mas a gente fez uma captação histórica aqui de 1,8 bilhão, agora, esse mês, do XP Malls, então esse número aí cresceu bastante, né? E aí, dentro da nossa gestora imobiliária, né, ainda falando de imobiliário, a gente atua em shopping center, galpão logístico, lajes corporativas, galpões industriais e fundos de desenvolvimento, né, fundos que a gente chama private equity de desenvolvimento. Então, são fundos que a gente capta, e aí esse fundo tem um começo, meio e fim, né, tem um prazo determinado, porque a ideia é investir em alguns projetos de desenvolvimento, seja residencial ou comercial, e aí a gente pretende fazer um ganho de capital com esse investimento, ou seja, desinvestir num curto, né, num espaço de tempo ali da vida da operação e devolver o dinheiro inteiro para o investidor corrigido, né? Então são fundos ali com retornos mais altos e também mais riscos. E no braço de crédito, nós temos ali, como eu falei, 7 bilhões, né, em fundos de crédito, ou seja, fundos de CRI, são os fundos de papel, e desses fundos de papel a gente tem praticamente todos os tipos de mandato. Então, o que são os mandatos que a gente tem? A gente opera desde o que a gente chama de high grade. O que é o high grade? É aquele crédito em que o devedor na ponta final é uma empresa super conhecida no mercado, com um balanço super robusto, etc. E, naturalmente, tem uma taxa muito mais baixa da operação. E a gente opera, né, esse meio do caminho até o high yield, que a gente chama, né, que são operações mais estruturadas, que são operações de loteamento, são operações de multipropriedade, são financiamentos de construção, né, de obra, ali como se fosse um concorrente do plano empresário ali do banco. E até um fato bastante interessante, não sei se todos estão atualizados, mas quando a gente pega até os dados de 2023 fechados, pela primeira vez, 2023 a gente conseguiu ali num marco, né, de mercado super importante. A gente conseguiu pela primeira vez as operações de mercado de capital superaram, né, os fundings ali oficiais do governo, né? Ou seja, recursos que vêm ali da poupança, FGTS. Então, pô, isso foi um passo bastante importante para a indústria aqui. E no final do dia, né, Felipe, quando a gente analisa o mercado
a gente sempre se espelha nos mercados mais evoluídos, né? Ou seja, mercado americano, europeu, etc. Quando a gente olha aqueles famosos mortgages, né? Lá é a mesma coisa, lá a gente olha que o mercado, a gente consegue observar que o mercado americano ele é financiado muito mais por operações de mercado do que os bancos propriamente. Então aqui a gente está começando, né, a quebrar esse paradigma e chegar nesse mercado que é interessante, para o incorporador, no final do dia acaba sendo mais opções de funding, né? O cara tem lá a opção do funding da poupança, enfim, etc., né, o crédito mais barato, mas também ao mesmo tempo aquele crédito mais lento, né, uma caixa econômica que é super devagar, né, nos procedimentos dela, etc. E a gente tem operações aqui por meio de fundos imobiliários de CRI que conseguem trazer muito mais agilidade, não necessariamente são operações mais baratas, mas a gente consegue ali ser competitivo principalmente em prazo. Que muitas vezes a gente sabe que o incorporador tem aquele tempo, né, mais escasso para poder comprar um terreno ou para já financiar uma obra, e aí o banco está demorando para liberar, etc. Até por conta dos resgates que a gente viu na poupança aí, que foi muito forte, vem sendo muito forte, né? Acho que nos últimos anos foi mais de 260 bilhões. Então, no final do dia, esse dinheiro está mais escasso, né? Então é basicamente isso. Acho que tem bastante coisa boa aí, né? Proximidade entre o mercado de capitais, mercado de fundos de CRI, com o empreendedor ali, né? Com o incorporador na ponta final. André, eu sou de Maceió, né? Morando em São Paulo, mas sou de Maceió. E a DIT, ela nasceu com um grande propósito inicial de fazer a conexão entre mercado de capitais e empreendedores brasileiros de todo o Brasil, né? E a gente trazia inicialmente, o nosso grande foco foi internacional, a gente chegou a trazer mais de 200 investidores para o Nordeste. E nessa caminhada toda minha pessoal, profissional e da DIT, a gente sempre sentiu muita dificuldade, né? Porque o mercado de capitais da Faria Lima, mercado financeiro, ele obviamente está muito confortável em fazer grandes negócios na Faria Lima, aqui em São Paulo, tá? Existem cheques grandes, numa zona de conforto, que eles conhecem os players, os atores, etc. É fácil, inclusive, de fazer a gestão disso, porque você faz poucos grandes cheques e você, num fundo de tijolo, por exemplo, o trabalho pós é importante, mas não é tão grande quando você monitorar carteiras no Brasil todo, recebíveis, etc. E aí eu quero medir, André, o quão fora da caixinha vocês estão, tá? Assim, a gente sempre viu a Faria Lima dizer, por fora de São Paulo não, Nordeste não, interior do Centro-Oeste não, desenvolvimento não, equity não, setor Y não, não entendo esse outro setor. Na XP hoje, o quão quadrada vocês estão ou quão adaptadas às demandas do mercado e tomadores de risco vocês estão? Quais são as operações mais diferentes, seja por setor, seja por momento do empreendimento, ou seja, por área de atuação? O que é que vocês estão fazendo aí que realmente é diferente, que muita gente até acha que a XP nem faria coisas tão assim estruturadas, né, e respostas para demandas específicas de segmentos e nichos? Não, vamos lá, uma ótima oportunidade até de falar um pouco mais aqui, vender um pouco mais do nosso peixe e explicar ali para os incorporadores, né, empresários que estão nos ouvindo. A XP Asset, né, dentro desses volumes que eu falei de fundos imobiliários que nós temos sob gestão, então só recapitulando, estamos falando de 7 bilhões em fundos de crédito imobiliário, a gente tem aproximadamente um bi e meio, pouco mais, um bi 700 em operações mais estruturadas que financiam ali incorporadores do Brasil todo, tá? Então, tem uma gestora que eu acho que talvez alguns conheçam, que chama Habitat. A Habitat foi uma gestora... Exato, a Habitat já participa aí dos fóruns da DIT já há bastante tempo, e a Habitat ela foi adquirida pela XP no começo de 2022, então quase 2 anos e meio, né? Nós adquirimos a XP, a Habitat. Então, a Habitat, quando esse movimento foi feito, ela tinha ali um fundo de 850 milhões, depois nós lançamos mais 350 milhões, e temos outros fundos de crédito que não tem a placa Habitat, que a gente também opera esse tipo de operação aqui, que é basicamente compra de carteira para poder financiar loteadoras, compra de carteiras ali para poder financiar empresários ali do ramo de multipropriedade,
que é uma tese que a gente está cada vez mais aumentando a exposição. A gente gosta bastante da tese, a gente acompanha bastante tempo a tese. Antes mesmo de ter feito esse movimento de aquisição da Habitat, a gente já tinha exposição a esse tipo de risco, mas a gente não tinha um veículo ainda para poder fazer 100% desse tipo de operação, e agora com a Habitat a gente tem esse mandato muito claro aqui dentro da nossa gestão. Então, adicionalmente, a gente tem aqui financiamentos também de obra, né? Ou seja, término de obra, ou até mesmo competindo com o plano empresário ali dos bancos. Então, assim, Felipe, todo tipo de operação, acho que boa parte da turma que está nos escutando teria apetite aqui para a gente poder fazer um investimento. O que a gente exige, tá? Até para explicar um pouco mais os critérios que a gente analisa para poder fazer negócio, para poder desembolsar dinheiro aqui para essas operações, a gente gosta de entender bastante a cozinha do incorporador, né? Então, como é que é a organização desse cara, qual que é o histórico desse player, não precisa ser aquele histórico de 50 anos, o cara lança, sei lá, quantos bilhões de VGV por ano, não é isso. A gente está falando de um cara que é aquele cara tamanho médio, né? Então, aquele cara tamanho médio, a gente não vai exigir uma grande robustez ali de crédito, né, de balanço desses caras. Mas a gente tem que entender o quão organizado é essa turma, a gente precisa entender o quão bom de histórico de entrega é essa turma, e aí sim a gente começa, né, aí a gente tem a luz verde aqui, né, o green light, para poder começar a analisar a carteira daquele projeto, e aí seguir com um futuro desembolso. E aí a gente vai testando as águas, né, a gente faz um primeiro, quando a gente não conhece o parceiro, primeiro a gente analisa, faz uma entrevista, visita a sede, vê toda a controladoria, se o cara tem uma organização contábil, entende quanto de capital os sócios ali, fundadores, os sócios que tocam o business, né, o negócio, quanto que eles botaram de caixa ali na companhia para entender o alinhamento desses executivos com o seu business, né? Às vezes a gente já viu muito cara que botou quase nada de capital, foi fazendo muito histórico, e aí quando você vê, a empresa tem um capital muito baixo, mas tem um patrimônio líquido grande, mas é muita reavaliação de terreno, e tem, na verdade, é um cara que talvez não faça muito sentido. Então, a gente entende, esse que é o principal ponto, tá? Entender a cozinha do incorporador, a governança desse cara, e o histórico. E aí, com isso, a gente analisa o projeto, aí de uma forma mais qualitativa também quantitativa do projeto, para entender se o projeto tem margem, se para de pé em termos de resultado, e também entender a qualidade do projeto que está sendo desenvolvido naquela determinada região. Ver quem são os competidores, se os projetos que já foram lançados naquela região têm uma absorção ou não tem, ou é algo mais arriscado no sentido de testar a tese numa região diferente. Aí a gente vai ponderando para ver se faz sentido seguir ou não. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações. André, os empreendedores, especialmente incorporadores, né, que sempre trabalharam com banco, eles estão muito acostumados a ter um rating do balanço deles, da empresa, com vários critérios, óbvio, cada vez mais aprofundado e melhorado, mas sempre com viés muito de passado, de analisar balanço, né, de analisar histórico, etc. e tal. Eu tenho percebido que no mercado de capitais, isso obviamente é feito, bem como o comportamento, uma série de essas questões que você falou, mas eu percebo um peso maior no projeto, tá? O projeto foi bem vendido, não foi? Faz sentido, não foi? Como é que está a carteira de recebíveis dele, né? Esse próprio rating da carteira. Isso é só uma impressão minha ou isso existe realmente? Na hora de uma análise, o que é que as pessoas que estão nos ouvindo, ficariam surpresos de saber sobre pontos que são importantes para vocês e que, de repente, está bem fora do que eles estão acostumados numa análise tradicional de um banco comercial?
Você tem razão, tá, Felipe? Eu acho que aconteceram algumas coisas no passado recente no nosso mercado aqui de capitais e nesse mercado de fundos imobiliários. Quando ali em 2020, logo, né, no início da pandemia, né, o governo começaria a baixar juros, né, para poder estimular a economia e tudo mais, para tentar sair o mais rápido possível da crise, a gente viu um excesso de liquidez, né? A gente viu um primeiro fator que foram novas gestoras surgindo, então foram diversas gestoras novas surgindo. A gente viu uma guerra de originação, então muito bolso ali, e o incorporador teve ali um benefício de acessar uma variedade maior de bolso, além do próprio banco, mas gestoras novas vindo, captando, etc. E a gente viu um critério, e aí nessa competição, que foi uma competição que eu não vejo com bons olhos, ela acabou, porque ela foi muito perigosa, né? A gente viu muito gestor com talvez pouca experiência de gestão, talvez caras que tenham trabalhado em bancos de investimento, etc. Aí falaram, vou abrir uma gestora e vou começar a dar crédito. E é diferente de você ser um originador e você ser um gestor. Uma coisa é você originar, estruturar e vender para um investidor, e outra coisa é você desembolsar e ser parte daquele projeto até ter todo o capital devolvido com a remuneração, né? Então, viver o projeto tem seus desafios. O incorporador aqui que está me ouvindo sabe muito bem disso, melhor do que eu, que tem os imprevistos, tem estouro de obra, tem uma série de imprevistos, né, de desafios ao longo da vida de uma operação. Só que, veio muito cara com dinheiro, um excesso de liquidez, e a turma foi menos criteriosa e analisou menos ali, né, olhou mais o projeto de curto prazo, questionou menos as premissas dos projetos e desembolsaram, e vários deram problema. A gente sabe que várias gestoras, vários fundos imobiliários que investem em multipropriedade, que investem em loteamento, a maioria ficou no caminho, né? Acho que muitos aqui sabem disso. E poucos continuam ali vivos e vivos com saúde. Infelizmente, a Habitat aqui, né, falando aqui já pela XP Asset, foi uma gestora que saiu bem dessa crise e continua super bem. Então, acho que é importante olhar o projeto, sem dúvida. Isso aí é condição básica, né, de ver as gorduras, quanto de carteira tem ali cedido para a operação vis-à-vis ali a PMT, né, o índice de cobertura de serviço de dívida que a gente fala. Mas também é importante entender o incorporador, né? O quão forte ele é. De novo, estamos falando de players, não só os grandes, mas estamos falando de muito cara pequeno ou médio, mas um cara que é organizado, é um cara que tem uma boa contabilidade, é um cara que tem uma boa engenharia, tem um bom histórico de entregas, e o projeto que está sendo analisado é um projeto que para também de pé, tem as suas gorduras, tem a sua margem, e é um negócio que a gente olha muito. Qual que é a margem do incorporador? Depois de pagar toda a operação, pagar a gente, pagar banco, quanto que o incorporador vai tirar ali na última linha, né, em termos de margem, de tiro e tudo mais. Então, acho que é importante aqui, Felipe, olhar o todo, tá? O que eu posso, e aí, respondendo a sua pergunta sobre a comparação com os bancos, eu acho que os bancos são um pouco mais engessados, né? Os bancos têm aqueles produtos de prateleira, e aqui a gente consegue flexibilizar mais, porque a gente entende mais o business de incorporação, seja loteamento ou multipropriedade. E além do que, né, para loteamento não existe uma linha oficial do governo, né, para financiar. Então, o loteador que busca operação crédito para financiar ali as suas obras, dificilmente consegue pegar alguma coisa com o banco. Ele vai pegar em operações de mercado mesmo, e vai securitizar a carteira, vai antecipar a carteira recebível, e aí vai levantar um funding para terminar a obra. E a gente faz isso aqui, né, diariamente. Então, acho que a gente tem uma vantagem perante os bancos, porque a gente consegue ser mais flexível e entender mais a cabeça do incorporador. Perfeito. Você já mencionou multipropriedade algumas vezes, tá? Eu queria perguntar, me aprofundar um pouco sobre ela. Eu me lembro de eu rodando na Faria Lima, alguns anos atrás, recentes, né? Mas, apesar de eu estar morando em São Paulo, ultimamente eu tenho falado menos sobre isso. Mas, e obviamente, no primeiro momento, muita desconfiança. Até 2018, 2019, não era um setor regulado, os players não eram players de relevância, rendimentos muito grandes, e um negócio que era estranho, né? Que ninguém nunca tinha visto, tá? Um método de venda agressiva, etc. e tal. E o pessoal, os gestores da Faria Lima, a grande maioria, não quero nem ouvir isso aí.
né? Alguns fundos pequenos, que nasceram exatamente ali, 2018, 2016, a Habitat foi um deles, a minha amiga Camila, que tocava lá. Esses fundos entraram no vácuo de loteamentos e multipropriedade, que loteamentos era um palavrão em 2016, não sei se você se lembra disso, né? Tiveram alguns defaults, alguns problemas, que a Faria Lima pegou uma ojeriza de loteamentos. E esses fundos pegaram esses segmentos que estavam desassistidos, com margens generosas de lucratividade, que aguentavam um retorno maior para os investidores, tá? E entraram neles, eles cresceram, e eles foram entregando também resultados maiores para a pessoa física lá que não entende muito. Ele, pô, minha remuneração está 1,6, 1,2 ao mês, 1,3, enquanto que o fundo de tijolo ali todo certinho, um high yield está 6 ou 7%. Cara, pô, vou para esse outro, né? Então, o que acontece? Multipropriedade foi um desses setores. E a multipropriedade, na minha opinião, até 2018, estava na infância, tá? Eu mesmo tinha um resort, tinha clube de timesharing, e eu disse, eu como presidente da entidade, fundador, eu vi nascer isso lá dentro, eu disse, eu não tinha coragem até 2018, tá? Depois de 2018, acho que entrou na adolescência, foi um primeiro ciclo de aprendizado, aquela primeira safra de empreendedores, pouquíssimos tiveram resultados relevantes, né? Aprendendo com a de aprendizagem, próprias gestoras que entraram também, né? Tiveram também muito problema. Depois disso, a gente teve o stress test ali de 2020, quando muita gente dizia, agora vamos ver, porque segunda residência, as pessoas não é prioridade, mas as carteiras se comportaram de maneira boa, tá entendendo? Um problema, algum estresse, mas não foi o fim do mundo. Então, foi o primeiro grande stress test. De um ano para cá, a gente passou por um stress test grande. A gente tinha, quem é do ramo, sabia que tinha aí umas 3 ou 4 empresas e operações que estavam ali na corda bamba, tá? E que, se acontecesse qualquer coisa com elas, poderia macular o setor no momento que ele não estaria forte o suficiente. Esses problemas vieram à tona, mas foram encaminhados, foram endereçados, tá? De uma maneira melhor ou pior, mas não houve nenhum grande problema, não explodiu. Então, a minha dúvida é o seguinte, quando eu vejo você falar que tem apetite para multipropriedade, isso é muito pontual de vocês. Quais são os medos e receios que vocês tinham antigamente, que não tem mais, porque entenderam? Porque eu pergunto, por exemplo, eu vejo alguns problemas, eu que sou do setor, conheço os bastidores, eu sei a origem dos problemas que aconteceram de um ano para cá, tanto da parte tomadora quanto da parte que investiu. E quando eu olho com outras gestoras e pergunto, sim, mas como é que está o comportamento das outras carteiras, que não são desses players? Todo mundo bem. Está lá com os detalhamentos, né, que tem, é muito propriedade, rotatividade grande, etc., mas está funcionando. Como é que está a experiência de vocês? O que é que faz você chegar hoje aqui e dizer tenho apetite por multipropriedade, quando inúmeros fundos de São Paulo não querem nem ouvir falar essa palavra? Vamos lá, eu acho que, Felipe, você deu um excelente contexto aí. Até na tua fala aí tem muito da minha resposta, vou até usar o que você falou, porque como você é um cara do setor, você entende bem, você tem histórico também, você sabe o que aconteceu. Eu acho que assim, como é que a Faria Lima está vendo isso? Ainda não vê com ótimos olhos, por conta dos problemas que aconteceram, e eu acho que muitos dos problemas já foram até endereçados, mas a turma ainda não sabe disso. Perfeito. Alguns fundos, que são os fundos que eu comentei, que ficaram no caminho, não é que eles deixaram de existir, mas são fundos que, quando você olha a cotação no mercado secundário, está muito abaixo da patrimonial e mais do que isso, muito abaixo dos valores de emissão, né? Ou seja, significa que o investidor que entrou lá em todas as emissões, e se eles não saíram no meio do caminho, os caras perderam muito dinheiro, e isso gera ali um trauma, e gera mais do que um trauma, uma repercussão negativa tremenda. Então acaba rotulando o mercado acaba rotulando com um produto ruim. Mas de novo, né, eu acho que aqui no nosso histórico de Habitat, as operações rodam super bem, que a gente tem de multipropriedade. Inclusive hoje, pegando uma foto atual do Habitat, do HBT11, que é o fundo que a gente comprou aqui, né, lá em 2022, todos os investimentos estão indo super bem, com ótimos retornos, com bastante gordura.
E o setor de multipropriedade, ele roda com um nível de inadimplência que também pode assustar, só que o que acontece? Porque ela pode ser considerada como uma compra de impulso, né? Tem um turista que está andando numa determinada praça, vamos supor, Gramado, Campos do Jordão, ou praças turísticas ali do Nordeste, e são abordados ali naquelas salas de comercialização para venda de cotas ali de 1, 2 semanas, e o cara compra aquele negócio porque tem uma tese interessante por trás, eu acredito nessa tese interessante, mas muitos acabam até se arrependendo, então tem um nível de distrato, de inadimplência e depois de distrato alto, só que é um negócio que roda super bem porque a comercialização é muito forte, e diria que é uma dos calcanhares de Aquiles ali do business de multipropriedade. Então, tudo isso para dizer o seguinte, um investidor quando olha uma lâmina, por exemplo, do nosso Habitat e vê uma das maiores posições que a gente tem, que é, por exemplo, em multipropriedade, vai ver que a nossa inadimplência média da carteira, quando a gente fez esse determinado investimento, ela subiu, só que não adianta olhar só essa métrica, você tem que olhar, qual que é a gordura que o investimento tem, ou seja, o que significa isso? Quanto de carteira você tem para aquela PMT? E tem casos que a gente tem 8 vezes. Então, é muita coisa. Então, ele é um business que roda com uma inadimplência mais alta, assusta quem é o leigo, né? Só que no final do dia, a operação ela é muito protegida porque tem um excesso de recebível para fazer frente àquele papel. Então, acho que o contexto que você deu aí, você fez aí um ótimo contexto aqui, Felipe. Eu acho que foi isso, assim, assustou o mercado, porque foram brigas que saíram na mídia, etc. E eu acho que um outro ponto também que atrapalhou bastante foram empresas que eram talvez uma das primeiras ali em termos de tamanho de operação de multipropriedade, que tiveram conflitos ali societário, né? Troca de controle, teve emissão de dívida com debênture conversível, que foi convertido essa debênture em equity, aí foi removido ali o sócio, papapá. Enfim, alguns sabem o que eu estou falando. Muita fumaça, né? O pessoal se assustou. Né? Muita confusão. Mas se você sabe operar bem essa indústria, como a gente sabe e entende, o negócio tem um ótimo risco-retorno. Né? Essa é um pouco da nossa visão. Vamos falar do outro palavrão aí, loteamentos. Palavrão antigamente. Ele continua a ser, não? Ou virou do patinho feio virou ganso? Eu acho que já está mais pro ganso, viu, Felipe? Porque, de fato, não vou lembrar aqui na linha do tempo, mas entre 2012 a 2016 a gente viu grandes empresas de loteamento que tinham fundos, inclusive fundos de private equity americano por trás. Enfim, tiveram vários problemas ali de quebra e tudo mais, não entregaram ali os empreendimentos, teve um crescimento ali muito forçado, maior do que a companhia poderia suportar. Então, o Brasil é aquela coisa que, cada região é como se fosse um país, né? Então, para você realmente começar a lançar Brasil todo, são poucos players que conseguem fazer isso com qualidade, né? Tanto no ramo de loteamento quanto de incorporação, a gente já viu várias empresas que se deram mal, né? Ao tentar aí expandir as operações para o Brasil todo, porque, de novo, cada região tem uma cultura diferente, tem um gosto diferente, tem uma planta ali que gosta mais, outra que gosta menos, então é difícil você tentar abraçar o Brasil todo, e foi isso que aconteceu nessas principais loteadoras aí que também machucaram algumas gestoras aí da Faria Lima. Hoje, como a gente já tem, acho que um bom tempo que isso não acontece, né, a memória do brasileiro também é bastante curta, a gente fala isso, né, muito em política, etc. Então, eu acho que o nosso business aqui também, de novo, a gente tivemos alguns problemas e algumas operações pontuais, mas a gente conseguiu ali, acho que reverter bem, mas no geral a gente teve muito mais acertos do que erros no business de loteamento. E é um business que a gente segue ali com os nossos critérios, cada vez mais convictos que os nossos critérios são critérios bem conservadores, tá? E isso ajuda muito a evitar problemas na operação. André, em 100 conversas que eu tenho com empreendedores imobiliários, em 110% eles me perguntam sobre equity, né? E eu digo, cara, complicado, né? Eu mesmo sou uma pessoa, né, desde 2006 organizando o Adit Invest,
E também, durante algum tempo, eu tive uma empresa de funding que, inclusive, tinha parceria com a CEBIC, que quem precisava de grana no ambiente da CEBIC era eu que provia. Mas, dito isso, por que não tem equity, André? Assim, lógico, o grau de risco elevado, etc. Mas, e não só o equity, mas você falou que tem um fundo que é meio que um private equity de empreendimentos imobiliários, e desenvolvimento também, tá? E vocês começam a olhar algo nesse sentido, você começa a comer pelas beiradas para entender, certamente tem um processo parecido com multipropriedade, loteamento, você faz uma primeira operação, dá certo, acha um parceiro, e começa a perder o receio, e vai entendendo o mecanismo para depois. Existe essa perspectiva de, no futuro, a gente ter funding para equity, para desenvolvimento? E o que está por trás do racional dos fundos não quererem entrar tanto nessa seara? Na minha visão, Felipe, é o perfil do investidor. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa indústria de fundo imobiliário, né, estamos falando desses 2,6 milhões de investidores, que totaliza aí esses 240 bilhões de fundos que estão aí na Bolsa, a grande parcela dos investidores são pessoas físicas, varejo, né, aquele pequeno investidor que tem um pedacinho da poupança dele ali no fundo imobiliário, ou boa parte até do patrimônio dele em fundo imobiliário, e ele depende daquela renda mensal para poder pagar suas contas, para poder, não é só uma poupança de aposentadoria. Praticamente Então, uma renda fixa, né? Assim, o cara tem que ter o dividendo mensal, previsibilidade. Esse pessoal quer isso. é isso, exatamente. E aí, quando a gente fala de equity, é uma outra dinâmica, né, de tudo, né? É uma outra dinâmica de bolsa, é uma outra dinâmica de investidor, é uma outra dinâmica de risco. E aí, quando a gente fala de dinâmica de fluxo de caixa, é isso que a gente falou. Pô, você vai investir num equity, você não vai receber esse pinga-pinga todo mês. Você vai receber muito mais, a tendência, né, de receber muito mais, claro, tem mais risco, mas vai receber muito mais, vai fazer 2, 3, 4 vezes o dinheiro investido, só que depois de 3, 4 anos, né? E aí já foge um pouco do perfil do varejo. É mais aquele perfil de investidor institucional, um fundo, né, um investidor mais sofisticado, aquele cara que é qualificado, que é profissional, ou seja, tem lá uma boa poupança, e aí tem condição de diversificar e tomar mais risco. E aí esse dinheiro ele é mais escasso, sem dúvida nenhuma, para a nossa indústria aqui de fundo imobiliário. Então, a resposta é simples, é isso, é o perfil de investidor que é totalmente diferente. Nós aqui, como a gente entende muito bem o business, a gente entende muito bem a cabeça do incorporador, principalmente se for uma praça que está... Porque assim, na nossa gestora, a gente tem um time muito completo aqui de analistas e engenheiros, inclusive engenheiro civil, para acompanhar as obras, né, dos projetos que a gente financia. Então, a gente domina esse produto, essa gestão, assim como o incorporador. Claro, né, não vou ser mais modesto aqui, na verdade, pô, a gente entende, mas a gente não sabe pilotar, né, esse avião. Só que a gente teria conforto aqui como gestor para fazer um investimento de equity. O problema é o bolso. O bolso é o grande desafio. Perfeito. E qual um ticket assim que começa a fazer sentido para vocês? A gente olha operações aqui a partir de 20 milhões. A partir de 20 milhões. Aí o máximo realmente depende muito de acordo com o risco. Mas já fizemos cheques de 20 até 150 milhões de reais. Perfeito. Eu tenho assim, algumas perguntas objetivas sobre alguns tipos de deals. Assim. A primeira não sei se eu chamo isso de private equity, M&A, mas assim, começam a me procurar, por exemplo, loteadoras e empresas querendo sócios para a empresa. E a gente sabe que no mercado imobiliário a SPE é uma coisa fabulosa, né? Que você está ali naquela operação com início, meio, fim, que você consegue analisar ela, segregar risco, etc. e tal. Primeira pergunta é isso. Existe interesse hoje por alguma empresa que tem alto potencial de crescimento, tem boa governança, precisa daquela grana, assim, não só para projeto. A segunda é sobre compra de terrenos, tá? A gente sabe que tem fundos que compram terrenos em São Paulo para fazer permutas, etc. e tal. Assim, acho que eu conheço poucos negócios tão lucrativos, tão disseminados, tão provados, quanto você comprar terreno para permutar com uma incorporadora ou com uma loteadora. Tá? Mas o mercado de capitais ainda não gosta desse risco. Como é que está isso? E o terceiro é compra de carteira de terreneiros. Né? Os loteadores, eles fazem negócios
São dezenas de milhões para cada loteamento que vai dado para terreneiros, terrenistas. E muitas vezes são pessoas amadoras, são pessoas que têm brigas na família, são pessoas que estão velhos e querem realizar. Como é que funciona esses três negócios para você? Se alguém tiver algo assim, vocês olham? Tá, vamos lá. Então, começando aqui pela primeira, foge um pouquinho do nosso mandato, tá, Felipe? Então, do nosso lado aqui, realmente o mandato é mais crédito mesmo. Então, a resposta aí é não. A segunda pergunta, referente às permutas, a gente faz, sim, tá? Então, a resposta é sim, a gente faz bastante aqui, inclusive. Antes mesmo de comprar a gestora Habitat, a gente já fazia, já fez mais de 600 milhões de investimento em permuta financeira para projeto de desenvolvimento imobiliário residencial. E aí, realmente analisar caso a caso e também analisar ali o incorporador, né, o parceiro. Inclusive até mais do que isso, né? Assim, aqui na XP, como eu falei, eu estou desde 2016, ou seja, são 8 anos. E antes disso eu trabalhei na RB Capital também por 4 anos e meio, e lá também a gente fazia permuta financeira. Então, há bastante tempo a gente domina essa classe de investimento e a gente gosta bastante, tá? E até uma das respostas do porquê não fazer equity também é porque a gente consegue fazer, inclusive, a permuta financeira, que traz um ótimo risco-retorno. A gente não toma aquele risco do incorporador do equity, toma um nível de risco superior a uma dívida, isso é fato, mas a gente está no meio do caminho, como se fosse uma mezanino, né, fazendo uma analogia com o tranchamento aqui de cotas, e consegue trazer um bom retorno para o investidor. E a terceira, são deals ali talvez mais enroscados, vamos dizer, a gente olha assim, tá? A gente olha, e aí é deal by deal, olhar, ver se faz sentido, o quão enroscado que tá, se, enfim, o cara tá velho, ou morreu, ou é espólio, o que for, e a gente analisa aí essa compra de carteira. Mas, na verdade, é mais uma, vamos dizer assim, uma compra de carteira. Quando eu vejo loteadores, né, eu tenho muitos amigos, e eles falam, pô, tem um loteador ali que é um saco, um chato, um pentelho. Felipe, como eu preciso de um investidor profissional para assumir essa gestão, mas a carteira e a performance do negócio é boa, né? É mais tirar um amador, né, por algum motivo. Mas, cara, a gente está chegando ao fim e a gente não pode deixar de falar da maior classe de ativos, que é a incorporação residencial, né? Dessa classe de ativos que eu falo desse ambiente ADIT. E, obviamente, eles têm funding barato, né, mais barato que o mercado de capitais para construção, né, financiamento para o empresário, tudo isso. Alguns deles precisam porque o limite já foi atingido num banco, ou porque quer mais celeridade e vai para o mercado de capitais. Mas existem, assim, é quase que unanimidade, aí as pessoas, eles gostam, eles querem cobrir aquela exposição de caixa inicial ali, o pré-financiamento antes de 20%, etc. e tal. Vocês atuam com isso, tá? Assim, como é que, e de maneira geral, fora isso, o que é que você tem para dizer para a gente em termos de produto e atuação para o mercado residencial? Não, bacana. Pelo que eu entendi aqui da pergunta, Felipe, se seria uma espécie de bridge, né? De novo, a gente atua, tá, nesse tipo de espaço, de nicho. De novo, a nossa cabeça ela é uma cabeça mais flexível e evoluída do que o banco que tem aqueles produtos de prateleira, como eu falei. Então, de novo, sentando com o incorporador, entendendo o projeto, entendendo o próprio incorporador e aí entendendo né, o detalhe das contas, a gente, fazendo sentido, certamente vai sair negócio. Bom, o recado acho que final aí, Felipe, de novo, obrigado aí pelo convite. Para mim é sempre um prazer aí estar falando com a turma aqui. Eu acho que tem bastante oportunidade para a gente ajudar aí os empresários, os incorporadores que atuam no Brasil todo. A gente tem atuação no Brasil todo, a gente não tem essa cabeça, é só eixo Rio-São Paulo ou Sudeste, o que for. Não, quando a gente olha a carteira do Habitat, olha a carteira dos Habitats, né, são 2 fundos que a gente tem, mais outras que a gente tem aqui, a gente opera Brasil todo, né? A gente conhece Brasil todo aí, então temos interesse em ajudar, né? É o famoso ganha-ganha, né? A gente faz operações, traz um bom retorno para o nosso fundo e viabiliza ali operações para incorporadores que estão totalmente tomados ali nos bancos, ou precisam de uma agilidade, e a gente consegue trazer essa agilidade com o nosso time de estruturação aqui da própria XP Asset. Mas é isso, conte conosco aí, estou sempre à disposição. E também, inclusive, estarei no próximo evento aí em Goiânia. A gente investe, né? A gente investe, que vai ser em junho.
E aí, pessoalmente, aí posso falar com a turma com Acho que mais esse seu calma podcast vai estar saindo nesses dias aí, né? Cara, só para terminar, assim, a gente se orgulha muito na DIT de duas coisas, né? De que a gente promove muita educação do mercado e a gente promove business, negócios, entre todos, nesse nosso ambiente, tá? A gente não tem vergonha disso. Dito isso, a XP é uma empresa muito grande, aí em algum momento pode até ser intimidadora, né? Pô, eu sou um pequeno empresário do Nordeste ou do Sul, e assim, será que a XP me quer? O que você acabou de dizer é o seguinte, quero, estou aberto aqui para negócio. O segundo ponto é o seguinte, como é que esse cara acessa vocês? O cara pode pensar, vou ali num agente XP da minha cidade, mas é um cara que não tem muita familiaridade com o real estate, é um cara que é um outro mundo ali que ele navega, mas é esse o caminho? Ou não, você tem um site, um e-mail, alguém quer fazer negócio imobiliário com a XP, como é que ele chega em vocês? Vamos lá, acho que o canal tem um canal de RI, que enfim, que não é exatamente um canal de originação, mas pode ser feito ali uma abordagem, explicando ali quem que é a empresa tal, e deixar o contato, a gente entra em contato, ou até o meu e-mail vou deixar aqui, que é andré.mazet, né, M-A-S-E-T-T, que é meu sobrenome, @xpasset.com.br. Aí manda um e-mail lá também, se apresentando, etc. A gente marca uma videoconferência e papo evoluindo, as condições ali evoluindo, a gente marca uma visita no projeto, na companhia, e aí tenta desenrolar aí uma operação. Eu só quero saber o seguinte, a gente depois que sair, depois de uns meses, eu vou mandar um e-mail para você, mandar um WhatsApp, perguntar, e aí, cara, chegaram quantos e-mails? Só para eu saber se esse podcast funciona mesmo. Boa, show de bola. André, valeu, grande abraço, obrigado pela aula aí, tá, irmão? Um abração, tudo de bom. Tchau, tchau. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações.